O livro 1 do Legado Folclórico, Ouro, Fogo e Megabytes, ele tem como protagonista o Anderson Coelho. O Anderson é um garoto que mora numa cidade que não existe. Todo mundo estava escrevendo falando que não encontrou no mapa. Ele realmente não existe, uma cidade chamada Rastelinho, no interior de Minas Gerais. E ele é um nerd, ele é um geek. Ele é um cara que manja tudo de jogos, tecnobugigangas, enfim. Ele é um cara atualizado e ele mora no interior de Minas, mas não é um cara nem um pouco ligado à natureza, ligado ao meio em que ele vive, né, o verde e tudo. Ele é o típico jovem que vem da escola, se enfurna na internet, rede social, MMORPG e por aí vai. E ele tem aquela coisa de ser o que o pessoal já identificou como, né, o mito do herói. Ele é chamado para uma aventura e ele sai do lugar comum dele, que é o quarto dele, na real, né, sentado na frente do PC. Ele aceita entre aspas, né, o chamado de uma ONG que batalha contra uma empresa, uma corporação muito, muito desgraçada, muito maligna, que polui, que escava sem permissão, de um empresário, Wagner Hills, que é um cara deplorável. E ele está usando essa ONG, diz para o Anderson que ele está usando formas ilícitas de conseguir dinheiro, enfim. Ele é chamado para hackear esse cara. E ele mesmo fala, calma, eu não sou um hacker, eu sou um cara bom em jogos, né? Mas, por motivos obscuros, ele acaba aceitando esse chamado deles para... Ele fala, não, você tem o que a gente precisa, não é bem o hacker que a gente quer você mesmo. Ele, ok. Ele é o segundo melhor colocado no jogo que chama Battle of Asgard, é um jogo fictício também. E ele parte para essa aventura, ele vai para São Paulo, então ele veio pro meio da selva de concreto aqui descobrir um pouco mais sobre a natureza, um pouco mais sobre o meio ambiente. Essa ONG é uma ONG ativista, hardcore até, assim. E aí, no meio dessa coisa de, vamos boicotar o Wagner Hills, o desgraçado Master e tal, ele acaba vendo que não se trata só de um jogo de ganância, dinheiro versus meio ambiente sendo explorado, e que criaturas folclóricas estão em jogo. São raças de criaturas ancestrais, quase em extinção. E aí entra uma porrada de bicho da nossa mitologia. Coisas que Monteiro Lobato e Câmara Cascudo exploraram tão bem, mas os bichos de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, violentas, um pouco mais agressivas. É uma fantasia urbana aí com mitologia brasileira. Com 8 anos eu resolvi que eu queria ter livros. Eu queria ser que nem o Ziraldo, eu queria ter um personagem com vários livros fininhos e tudo, enfim, é um desejo já antigo. E eu tenho umas baboseiras escritas desde então, assim, tem umas coisas que fazem até sentido, eu acho incrível, um dia eu vou lançar, espero. Mas, e aí com 16 eu comecei a correr atrás para estudar formas de me aperfeiçoar para ser um autor de fato. E o primeiro livro mesmo saiu agora, né? O Ouro, Fogo e Megabytes foi lançado em maio desse ano, 2012. E não é o primeiro livro que eu escrevi, é o primeiro publicado. Eu tenho muita coisa ainda para lançar, tem uma outra série. Eu nunca imaginei que ia começar com uma série infanto-juvenil, mas minha pegada é outra, na real. Eu acho que todo mundo que escreve para o público juvenil hoje em dia, mesmo que não goste da J.K. Rowling, mesmo que não goste de Harry Potter, acabou sendo influenciado. Sabe que os meios que ela usou para atingir toda uma geração de leitores foi infalível. Ela deu para o público o que todo mundo queria, mas sem ser o óbvio, dar só o esperado. Ela fez uma geração crescer junto com o personagem. Pegou um herói improvável, com uma idade em que leitores estão começando a se interessar por aventuras, e ela pegou o veículo livro, né? Isso poderia ter sido um quadrinho, poderia ter sido só um game, mas foi um livro. E ela fez muita gente começar a ler. O inimigo, a história cada vez ficando mais perigosa, os inimigos se aproximando cada vez mais. Começou como uma coisa despretensiosa, Pedra Filosofal lá, um livro ok. Se tivesse lançado só ele, seria um bom livro.
é um bom livro de fantasia, é bonitinho, tal, aquele lance. Mas, cara, a história toma proporções drásticas, e aí morre o primeiro cara próximo e você fala, pô, né? E isso não tem como não te laçar. Minha influência nunca foi tanta fantasia. Eu sempre fui mais pra ficção científica, terror, Stephen King, classicão. Mas, cara, todo mundo com um pouquinho de humildade consegue aprender bastante com a J.K. Rowling. Em você saber a forma de trabalhar personagens, de trabalhar uma trama. Tem muito personagem que lá não é tão bem construído, mas são críveis. Você se identifica, você fala, esse cara poderia existir, esse professor, eu tive um assim. Eu tenho um amigo com medo de aranha, eu tenho uma amiga chata que sabe tudo, que era feinha, tá ficando uma gatinha agora, sabe assim, entendeu? Então são essas coisas, o toque de realidade, que é o principal na fantasia. Por incrível que pareça, é essa realidade que ela sabe colocar muito bem.